está escutando Lugares pelo Mundo. Conhecimento que transforma, inspiração que te move. Olá, estamos começando mais um episódio do Lugares pelo Mundo. Eu sou a Ingrid Corsini e, como de costume, eu quero primeiramente convidar vocês para seguirem a gente lá nas redes sociais. É só procurar por @oficial Lugares pelo Mundo e a gente está no Face, no Insta, Twitter, Instagram, Pinterest. E é muito importante vocês acompanharem a gente para não perder nenhuma novidade. Hoje o papo vai interessar muito aqueles que gostam de tomar uma cervejinha. Trouxemos para conversar com a gente o Jairo Neto e ele é campeão brasileiro de sommeliers de cerveja. Tudo bem, Jairo? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, para começar, eu acho que ninguém, assim, não é todo mundo que sabe certinho o que é um trabalho de um sommelier. Você pode explicar para a gente o que você faz, como que funciona essa questão dos campeonatos também? Bom, o sommelier, ele antes de mais nada, ele é um intérprete, né? Ele está ali na interjeição entre o público e o produto ou equipe, e ele faz esse link com o universo cervejeiro, com as cervejas, como sendo um especialista da bebida, né? Que estuda a bebida, que estuda os estilos, que estuda harmonizações, que seria a interação aí entre comida e a bebida, e coloca as opções e oferece ao público, ao cliente, essa expertise, para prover uma experiência mais interessante. Acho que seria assim, esse é o principal, seu core business do trabalho do sommelier, né? Tem algumas outras funções aí, como desenvolver a carta de bebida especializada, palestrar, fazer degustações guiadas, numa fábrica participar de painéis sensoriais. Como a gente tem bastante treinamento sobre análise sensorial, a gente é bastante treinado para detectar possíveis problemas, para prover possíveis soluções na parte de processos. Então são várias áreas que o sommelier atua, e também na área de vendas, né? Tem bastante sommeliers que trabalham na área de vendas por conhecer o próprio produto, né? Para oferecer a cerveja, falando aí de cerveja especial, né? Então essas seriam as principais atribuições. A profissão do sommelier, no Brasil, sommelier de cervejas especificamente, ela é relativamente nova. Os primeiros cursos têm aproximadamente 10 anos que eles começaram a surgir no Brasil. Se eu não me engano, foi 2009 ou 2010, não me recordo agora. Mas a profissão de sommelier já existe bastante consolidada aí na área do vinho, né? Na área das bebidas de destilados também existe, né? Mas o mais popular, talvez. Isso, talvez o mais conhecido, o mais popular é o sommelier de vinhos, né? E o sommelier, ele remonta uma história desde do responsável na Idade Média pelo transporte das bebidas para a nobreza, para a realeza. Depois passou a ser a pessoa que experimentava o vinho ou as bebidas para verificar se não está envenenada, por exemplo, e atestar a qualidade. Então acabou sendo uma pessoa que se especializou nessa função, nesse conhecimento esse savoir-faire do conhecimento da bebida. Então, acho que são essas em resumo, aí, um pouquinho da história da sommelieria. E essa questão no Brasil especificamente, porque a gente vê que é um mercado que tem crescido muito. Antes as pessoas não ligavam tanto para a cerveja, né? E agora tá crescendo bastante. Como que você analisa esse cenário brasileiro? O cenário brasileiro, assim, a gente é um reflexo do cenário americano, sempre alguns passos atrás, né? Esse renascer da cerveja especial, ela remonta aí 1965, década de 60, nos Estados Unidos, né? Falando desse movimento de craft beer, de slow food, Califórnia, tem todo um movimento acontecendo nos Estados Unidos que vem crescendo esse mercado aos poucos, e depois hoje eles têm um market share lá de aproximadamente 20% em valor e 15% em volume, que é muito, né? No Brasil, apesar da gente ter um pouco mais de contato, né? Isso já virou, hoje você vai no supermercado, você enxerga
N opções, e se fosse há 5, 10 anos atrás, seria bem mais reduzido, né? Você teria bem menos opção. No entanto, ainda o mercado de cervejas especiais no Brasil, ele é bastante pequeno, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, aí, e se fala de 1,5% do volume. Tá? Isso a gente nem dados confiáveis e pesquisas de grande abrangência a gente tem ainda para atestar que seja esse volume. As organizações que eu participo como sócio ou como atuação, a gente não conseguiu ainda monitorar esse volume, essa participação de mercado. Por mais que de 10 anos para cá, a gente tinha 190 a 200 cervejarias, e hoje a gente está com 1.200. Nossa. Então, eu vi que Santa Catarina tem a Rota da Cerveja, né? Eu não sei se você já esteve lá. Já estive, não na Rota da Cerveja especificamente. Tem a Rota da Cerveja na Santa Catarina, tem a Rota da Cerveja São Paulo também tem várias rotas da cerveja, né? Mas a Santa Catarina, o sul do país, tem uma tradição muito, muito forte, né? A maior parte das cervejarias, se não me engano, em quantidade, estão lá no sul. Se não me engano, o primeiro estado é Rio Grande do Sul, depois São Paulo, tá? Depois Santa Catarina, aí eu já não me lembro mais, mas é alguma coisa nesse polo. E é sul-sudeste que concentra a maior parte das cervejarias hoje. E estamos falando de cervejarias pequenas, né? Micro cervejarias, nano cervejarias. E quando eu falo de 1.200 cervejarias, estou falando de fábricas. Entendi. Existe uma modalidade muito comum no meio, que é o cervejeiro cigano, onde eu, inclusive, já fui cervejeiro cigano. Eu contrato uma produção de uma fábrica, eu terceirizo, coloco a minha receita, acompanho o processo, desenvolvo a minha marca, depois eu faço a parte de distribuição e venda. É um meio fácil de entrar, né, em relação a ter um investimento grande como uma fábrica. Com certeza. Um brewpub, mas por outro lado a rentabilidade do negócio é muito baixa. E o mercado hoje, né, como assim, a gente cresceu em número de cervejarias, o volume cresceu, mas não de forma proporcional ao número de cervejarias, ao número de rótulos, inclusive ciganos que entraram no mercado. Então o mercado acabou se fatiando. Quem começou esse movimento de cigano há 5, 6 anos atrás, se consolidou e conseguiu abrir sua fábrica. Quem entrou agora, tipo, eu e meus sócios, a gente entrou há 2 anos mais ou menos atrás. A gente já entrou num momento que o cigano estava ficando um pouco viável. Mas agora, com relação às cervejas em si, você acha que as cervejas nacionais, elas perdem para as cervejas importadas, ou elas, em questão de qualidade, elas já estão num nível bem parecido? Olha, é uma boa pergunta. Dependendo do estilo, né? Quando eu falo de estilo, existem 2 guias famosos, mais usados de estilos. O estilo é o quê? Um agrupamento de características de uma cerveja para que você possa reconhecê-la. Por exemplo, eu olho num rótulo e vejo uma German Pils, né? A German Pils tem as características de ter um lúpulo de aroma floral, um malte sutil, mas evidente, que lembra pão, tem um amargor já médio, e ela é bem seca, bem leve e bem fácil de tomar. Sim, sendo bem sucinto na descrição. Então, quando eu vejo um estilo, eu olho pro rótulo, né, eu vejo o estilo que está descrito no rótulo, eu já posso imaginar o que eu estou consumindo, né, a partir dessa descrição. Então, o estilo serve para que você agrupe e informe o consumidor. Baseado nisso, muitas cervejas brasileiras estão no nível internacional. Muitas. Tem excelentes cervejas brasileiras hoje. Tem cervejas que, pela distância, né, um dos grandes problemas de cerveja é o transporte, ou seja, se eu vou transportar uma cerveja de navio da Europa para cá, a quente, ou seja, se num container, ela vai se deteriorar porque ela oxida. Existe um processo, o calor ele prejudica a cerveja. Mesmo que não esteja batendo sol, o sol seria a pior coisa, né? Mas a temperatura, o choque físico, ele deteriora a cerveja, ele envelhece a cerveja. Não vai te fazer mal,
mas pelo contrário vão perder características e atributos sensoriais que você teria com a cerveja fresca. Ao passo que a gente está falando aqui de produzir cerveja local, né, ou seja, beber local, você tem cerveja fresca. Claro que existem insumos que são transportados, grande parte do lúpulo, por exemplo, o lúpulo é plantado no paralelo 35 ao 55. Então você tem Alemanha, República Tcheca, um pouco da França, Bélgica, Estados Unidos, China, Japão, Austrália. Você tem essa faixa, né, que tem plantação de lúpulo. E para baixo tem um pouquinho na Argentina, mas os lúpulos mais relevantes de produção é a Alemanha, depois, aliás, hoje é Estados Unidos, depois a Alemanha. Isso então, por causa do clima. Isso por causa do clima. Então, você tem esse problema de trazer um sumo que não está tão fresco, ou seja, por mais que ele seja refrigerado, o lúpulo é assim, ele é embalado a vácuo e refrigerado. E vem grande, como o volume às vezes não é tão grande, às vezes vem de avião. Então você não tem tanta perda de características dele. Mas pela questão de ser fresco, então, o Brasil tem essa vantagem com relação às importadas que vêm para cá. Com certeza. Agora claro é diferente, por exemplo, de tomar uma importada no próprio local, claro. Sim, é diferente, né? Mas eu vou te dizer que eu conheço algumas cervejas brasileiras que não deixam a desejar em relação a cervejas de fora, sabe? Hoje, a gente produz essas cervejas muito boas. O grande problema, às vezes, é a reprodutibilidade. Ou seja, às vezes eu consigo fazer uma receita muito boa, mas aí eu tenho algum ajuste a fazer, eu não consigo fazer o ajuste, a cerveja às vezes varia. E de fato, pela sazonalidade dos ingredientes, pelos ingredientes terem esse problema de transporte, pelo própria safra do lúpulo, o lúpulo, ele, por mais que você pegue um lúpulo americano com um caráter cítrico e resinoso, aquele mesmo lúpulo de uma safra, na safra do ano seguinte, se choveu mais, se o clima for mais quente ou mais frio, ele muda de característica. Olha que legal. Então, mesmo assim... É bom e ruim também, né? É bom e ruim, às vezes, assim, admitir que essa reprodutibilidade, ela é possível de ser feita, mas ao passo que, assim, ela é complicada. Né? Ou seja, você tem... Dá, mas depende. Dá, mas depende, isso. Falando disso, você acha que existe alguma característica, por exemplo, típica de cervejas de cada lugar? Por exemplo, como você falou do lúpulo, então certos locais, certos países têm uma característica que em outros países não vai ser possível reproduzir. Então acaba que aquela característica é da cerveja daquele país. Quando a gente estuda as cervejas dos estilos, né, a gente agrupa em 4 famílias de cervejas, 4 escolas, a gente chama de escolas cervejeiras, que é a alemã, a americana, a inglesa e a belga. Além dos países, propriamente dito, elas têm características muito distintas uma das outras. Né? Por exemplo, né, a família de cervejas belgas, elas têm como protagonista a levedura. Né? Os 4 ingredientes, não sei se eu não acabei não falando, mas os 4 ingredientes principais, né, podem ter outras coisas, a cerveja é água, malte, lúpulo e levedura. A levedura é o fermento que vai consumir o açúcar do processo e vai transformar ele em álcool, gás carbônico e outros subprodutos. Então, voltando às famílias, né, você tem a belga com esse destaque em levedura, a americana com destaque nos lúpulos americanos, ou seja, é um terroir, ou seja, é específico da característica da escola americana. Acho que hoje todo mundo já tomou uma IPA, né, uma IPA americana, sabe que é aquele negócio que lembra maracujá, que lembra pomelo, laranja, que é bem cítrica, né, bem refrescante, bem amarga. Isso é uma característica muito, muito americana. As inglesas têm uma base que foi a base da americana, ou seja, a escola americana veio da escola inglesa, ela derivou, né, até pela própria cultura, né. E a escola inglesa também tem essa parte de IPAs, de IPAs, de bitters inglesas, são cervejas que são leves e amargas, mas com uma presença maior de malte. E também tem as stouts, que são as cervejas escuras, que vão lembrar chocolate, café,
umas frutas passas. E a alemã, que são aquelas cervejas que se massificaram hoje, o que a gente tem de consumo no mundo todo, né? O maior estilo, o estilo que é mais consumido no mundo é a American Lager, não é Pilsen, tá? Hoje você vê as cervejas no Brasil que chamam de Pilsen, não é o estilo Pilsen, é o estilo chamado American Lager, tá? Que acostumou-se a chamar-se de Pilsen porque ele derivou da Pilsen. Essas 4 escolas, hoje é possível de você reproduzir, com o acesso que a gente tem a insumos, é possível de você reproduzir qualquer característica desses estilos, mesmo estando aqui no Brasil. Por exemplo, a água, que é 95% do volume da cerveja, você trata a água com sais minerais para que ela fique adequada, parecendo a água de Burton-on-Trent, que é uma cidade, né, no interior da Inglaterra, onde surgiu a IPA inglesa. Ou eu vou tratar a água para ficar uma água mole, para ser igual a água de Pilsen, na República Tcheca, para poder fazer uma Bohemian Pilsen. Então, é possível fazer esses tipos de adequações. Então, é possível reproduzir. Entendi. É claro que algumas cervejas específicas de fermentação espontânea. Fermentação espontânea é quando você usa a microflora do ambiente para fermentar a própria cerveja. Que os primórdios da fermentação eles vieram dessa fermentação espontânea, ou seja, porque a maçaroca que a gente fazia, né, que virava ali um mosto que era feito de cerveja, ele era fermentado pelo micro-organismo que estava no ambiente. Hoje não, você escolhe a levedura de laboratório, você inocula ela, você faz separado, ou seja, você quer a característica dessa levedura, você escolhe ela e vai lá e inocula. No passado, você tinha vamos dizer, um terroir de levedura também, porque a microflora do local era importante para dar as características da cerveja. Então, no caso de algumas cervejas belgas, chamadas Lambics ou Gueuze, essas têm uma fermentação espontânea, são cervejas que levam 3 anos para ficar prontas, são cervejas extremamente ácidas, complexas, tem algumas notas rústicas. Essa fermentação espontânea traz algumas notas que vão lembrar celeiro, sela de cavalo, couro, que parece que não é uma coisa boa. Uma delícia! Então, olha, a primeira vez que eu bebi, eu odiei, tá? Eu vou dizer. Eu tô sentindo aqui um gosto de sela de cavalo. Sabe o pelego? Entendeu? Mas, assim, são cervejas excepcionais. Hoje eu adoro elas, mas, assim, é que você... Tem que acostumar o paladar. Constrói repertório. É difícil falar isso, né? Porque eu não ofereceria essa cerveja para uma pessoa que nunca teve contato com algumas cervejas mais ácidas, assim. A construção de repertório, ela é lenta, né? E depende da disponibilidade de cada um. Agora, se eu te oferecer essa cerveja acompanhada de um ceviche ou de um mules frites, talvez vá fazer uma mágica interessante ali, entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ser devagar. Como eu falei no começo do intérprete, sabe? Se eu chego te oferecendo essa cerveja que eu sou apaixonado e que custa caro, uma cerveja com preço de vinho, aí você vai lá e você toma uma cerveja que você vai falar, pô, que treco fedido, né? Parece... Porque ela tem uma pungência que lembra um queijo, gorgonzola, um roquefort, que são fortes, né? Então ela tem esse aroma, ela é complexa, né? É para quem sabe apreciar mesmo. Eu acho que assim, todo mundo pode chegar a apreciar as cervejas, né? Mas isso é uma coisa que se constrói aos poucos. Eu mesmo, quando tive o primeiro contato com essas leveduras selvagens, eu não gostei. Hoje, se eu tivesse que escolher entre as 5 melhores cervejas que eu gostaria de, tipo, vou beber essas 5 cervejas daqui pra frente, uma ou duas ali vão estar enquadradas nesse estilo.
assim, agora uma questão que você até comentou sobre a questão da Alemanha, porque no Brasil, principalmente, se conhece muito pela Oktoberfest que acontece em Santa Catarina. Eu até comentei da Rota da Cerveja que tem em Santa Catarina. Então, não sei se o mundo todo, mas o brasileiro tem muito essa questão da cerveja vinda da Alemanha, né? Então, assim, o que você diria, indo na contramão dessa questão da Alemanha, de lugares para se visitar, para ter esse contato? Você comentou agora da belga, dessas rotas que as pessoas podem visitar, podem conhecer, mas e além da Alemanha? Assim, falando de cervejas do Brasil hoje, mesmo a influência forte alemã da cultura alemã, da descendência alemã, da escola alemã nas próprias cervejarias, da rota cervejeira de Santa Catarina, lá você tem uma variedade enorme de estilos. Você consegue beber cervejas americanas, cervejas belgas, cervejas inglesas um pouco menos, tá? É uma das escolas que é menos reproduzida hoje aqui no Brasil. Mas as demais você consegue ter contato com elas praticamente em qualquer estabelecimento de cerveja. Então, na verdade, é uma visão meio distorcida que a gente tem de levar diretamente para a Alemanha. É que assim, a Oktoberfest em si, né? Qual que é o princípio da Oktoberfest, né? Pô, você quer beber aquele mess, né? Que é aquele copo de 1 litro. E, cara, tem que ser uma cerveja leve e refrescante que você beba de litros, entendeu? Então não pode ser uma cerveja de 10, 15, de 10, 12% de álcool. Tem que ser uma cerveja de 5, 6%, não pode ser mais que isso. Tem que ter, a gente usa muito o termo drinkability, né? Que é difícil traduzir drinkabilidade ou bebebilidade para o português. Tem que ter drinkability, ou seja, você consegue beber e continuar bebendo. A Oktoberfest tem esse propósito, especificamente. E no Brasil você consegue consumir essas cervejas de vários estilos, de várias localidades, reproduzidas ou não, ou seja, daqui ou importadas em qualquer lugar hoje, né? Principalmente Sul e Sudeste tem uma gama muito grande, por mais que tenha essa cultura forte do alemão no Sul, né? Na região Sul. Aí, falando de viajar para fora, né? Visitar a Alemanha é uma aula sobre cerveja de qualidade, né? Visitar a Belga é uma aula sobre como, aí falando um pouco, a lei da pureza alemã, que fala que só pode usar os 4 ingredientes, como ela amarra a criatividade. Os belgas são extremamente criativos, então as cervejas são fantásticas. Você tem desde cervejas doces e alcoólicas com 12% de álcool, as cervejas de 5% ácidas, ou cervejas de fermentação espontânea, cervejas com adição de especiarias. Você tem um monte de coisa. Eles não têm medo de explorar, exploram tudo. Definitivamente não. E a cultura cervejeira do belga, inclusive, ele tem o bière cuisine, ou seja, se cozinhar com cerveja. Você vai num restaurante na Bélgica, você vai pedir uma comida que às vezes foi feita com uma cerveja e eles te oferecem a própria cerveja para harmonizar. Então isso é bem legal. Olha só. Então, assim, Bruxelas, Bruges, aí a lista é enorme. Tá? Eu fui para Bruxelas, quando eu fui para Bruxelas eu não conhecia o que eu conheço de cerveja. Eu sou muito mais teórico sobre Bruxelas do que o Bruxelas e Bélgica em si, do que propriamente prático, exatamente, apesar de ter bebido muita cerveja belga, né? Mas lá na fonte eu bebi próximo quando eu estive na Europa e em alguns outros lugares, mas não na Bélgica em si, tá? Quando eu fui para a Bélgica tem 16 anos, então não estudava cerveja ainda. Mas hoje, assim, eu tô acumulando milhas para a Bélgica, né? Objetivo traçado. Tem os mosteiros, tem as cervejas trapistas, que são cervejas produzidas dentro de mosteiro. Isso seria legal, é muito bonito, é histórico. Quais locais você já conheceu que tem essa cultura que você foi para conhecer e que você indica, assim? Califórnia é maravilhoso para conhecer, onde nasceu, né, esse movimento que influenciou todo o movimento do craft beer que veio para o Brasil depois. São Francisco, super recomendo, as cervejarias históricas lá. Los Angeles tem bastante coisa também. Do outro lado do continente, Nova York tem muita coisa interessante. Chicago, puxa vida, isso falando dos Estados Unidos. Se for para a Europa,
Inglaterra, Londres, tem que conhecer London Pride, tem que conhecer Bass fechou. O que mais? London Pride, a Fuller já tá ótimo, uma cervejaria grande lá. Alemanha, tem que ir para Munique, tem que conhecer a Berliner Weisse de Berlim, tem que beber uma Pilsen da Jever, que é uma Pilsen fantástica, a melhor German Pilsen que eu já bebi, que fica em... eu não sei, eu não falo alemão, então eu não sei nem falar o nome da cidade. Fica no noroeste da Alemanha. Ir para a República Tcheca, onde nasceu todo esse movimento da Pilsen, né, da Pilsen tcheca, a Bohemian Pils. É histórico também, estou falando de uma mudança paradigmática, né, que culminou nas cervejas hoje de massa. Tem todo um caminho que aconteceu a partir de 1842, que culminou nisso que a gente tem hoje massificado. As cervejas que hoje tem de consumo são simulacros da cerveja original. Eu concordo. Não são cervejas ruins. A tecnologia aplicada a elas é fantástica. São cervejas. Mas isso você falando das cervejas populares, assim. Isso. Mas essas cervejas, elas têm origem na República Tcheca. Por isso que eu falei que a República Tcheca seria interessante visitar por conta de Praga, o Pilsen mesmo, onde tem a Pilsen Urquell, que é a Pilsen original. Essa cerveja que a gente conhece hoje, mesmo as cervejas populares, né, elas têm essa cor dourada, né, elas são carbonatadas, sem espuma. E antes de 1842, as cervejas eram muito mais escuras, muito mais opacas. Então, imagina que na República Tcheca, onde você tinha produção de cristais, né? Você tem aquela tradição de produção de copos. Aí você alia uma cerveja dourada, bonita no copo, onde, diferente das cervejas que são mais escuras, porque a água de lá era muito mole, não tinha muito sais, né? Aí gerou-se e conseguiu-se criar essa cerveja dourada, né? Então isso foi nós somos muito visuais, nós seremos seres humanos. Então isso foi um bom, no sentido de, isso aqui é muito bonito, né? É muito interessante. É uma cerveja de baixa fermentação, que maturava muito tempo, então era uma cerveja leve, refrescante, bonita no copo. Então isso acabou criando toda essa... Começou ali, né? Aí você tem uma disputa entre a Alemanha e a República Tcheca para poder reproduzir, para fazer uma cerveja parecida. Tem Munique fazendo a Helles. E tem toda essa história aí interessante da criação desses estilos, né, que culminam depois nessas American Lagers, que são cervejas mais massificadas de consumo. Jairo, então para finalizar, eu queria que você desse uma dica para as pessoas que estão começando agora a experimentar cervejas artesanais. Você está falando de cervejas artesanais e cervejas no geral, né? Qual é o caminho mais fácil ou mais agradável, assim, para as pessoas começarem e construírem esse paladar? Assim, como eu disse, que o repertório ele é criado de forma lenta, constante e depende muito da pessoa, né? A primeira coisa que eu não necessariamente uma dica, mas é um pedido, estejam disponíveis, né? Experimentem, né? Experimentem mais de uma vez, né? Porque às vezes eu falo, a primeira impressão pode te afastar de alguma coisa que depois pode ser um negócio muito, muito prazeroso, né? Um amargor, uma cerveja mais ácida, né? Leve em consideração que o consumo da cerveja tem que estar aliado também com alguns fatores, por exemplo, o clima, né? Você não vai beber uma cerveja de 12%, 15% de álcool na praia. Né? Ali você quer uma cerveja leve e refrescante. Então você pode levar isso em consideração. Seja curioso, né? Na dúvida, pergunte a um especialista. Acho que isso vale como recomendação geral para qualquer coisa. Que mais? E comece devagar, saia da caixinha, experimente estilos que você não conhece. Quando você vai experimentar um estilo que você não conhece, ou seja, uma cerveja que você não conhece, leia o rótulo, veja o que a cervejaria está te informando nesse rótulo. Às vezes o próprio estilo pode não ser familiar, mas às vezes tem uma descrição, porque ela pode te gerar uma expectativa mais ajustada, né? Eu acho engraçado, às vezes, quando eu ofereço ou eu vejo alguém bebendo uma cerveja ácida.
quando eu falo ácida, é azeda mesmo. Uhum. Que muita gente remete o azedume, o acidez a alguma coisa estragada. E não é isso, né? Existe, o iogurte tá azedo demais, tá estragado, o leite azedou, tá estragado. E tem cervejas que tem uma acidez muito maior do que a acidez habitual dela. A cerveja hoje ela tem 4,5%, cerveja padrão, 4,5% de pH. E tem cervejas com 3, 3,2, 9, 3,5. E a escala é logarítmica, ou seja, cada ponto 1 é 10 vezes mais ácido. Então as cervejas são bem ácidas. É engraçado você ver uma pessoa experimentando pela primeira vez a cerveja ácida e faz aquela cara de, sabe, de... não gostei. Torce a cara, assim. Mas isso é a primeira mas por quê, né? Porque a expectativa ali talvez não esteja ajustada. O repertório não está ajustado. Por isso que eu falo, a primeira vez pode ser, nossa, que coisa azeda, estragada. A segunda fala, pô, mas que gostoso, sua acidez foi, limpou, salivei, eu tô com vontade de tomar um gole de novo. Nossa, tá calor, essa cerveja ácida tá refrescante. Isso eu tô falando de um caso específico, né? Mas assim, seja curioso. Acho que essa é a dica fundamental aí. Eu construí o meu repertório com a ajuda de muita gente, tá? Não fui sozinho, sendo fazendo curso, sendo viajando. Acho que isso é muito importante, que você entre em contato com outras culturas, né? Seja com o incentivo da minha própria companheira, né? Que ela gosta muito de viajar, então a gente gosta muito de comer, gosta muito de conhecer, de conhecer, de restaurantes novos, a gente é meio que food, sabe? Então isso acaba pesando a favor nesse sentido de construção de repertório. Cozinhar, por exemplo, é uma ótima construção de repertório, porque você está exposto a aromas e sabores. Então, quando você está mais próximo disso, é natural que você observe mais, crie atenção seletiva. E também se afaste dos beer chatos, isso é importante, porque tem muito, né? Tem muita gente querendo se afirmar e dar aula, mesmo quando você não peça, isso é muito chato, né? Eu sei que às vezes eu faço isso, tento me policiar, porque é chato, você afasta, né? Como eu falei no começo, se eu sou o interlocutor entre um público que não conhece, um produto que eu acredito que é fantástico, que tem potencial, inclusive zitogastronômico, ou seja, que se envolve com a gastronomia superior ao do vinho, né? Isso não pode ser um pouco arrogante de falar, mas é o que eu acredito. Não que o vinho não seja, o vinho é ótimo, mas se eu fizer essa troca com quem está ali e eu for arrogante demais, né, eu não vou conseguir comunicar. Ou seja, vai ficar para mim, sabe? Pô, bacana, mas e aí? Aí isso não se populariza, isso não vira cultura, entendeu? Então, acho que esse é um cuidado que tem que ser tomado. Fique longe dos beer chatos, né? Não adianta ter beer chato no churrasco, onde você vai comer e beber bastante. Tem local, né? Tem hora certa para falar. Acho que é uma dica importante também. Jairo, muito obrigada, foi muito produtivo, muita coisa que eu não sabia, eu gosto bastante de cerveja, ainda estou construindo um repertório, ainda estou experimentando, indo devagar. Por exemplo, antes eu não tomava de jeito nenhum essas que eram mais amargas, comecei a experimentar com essa, mais com a Pilsen, né, que são as mais refrescantes, e agora que eu tô abrindo assim meu paladar, então é muito legal conhecer essa parte e conhecer a história, né, o contexto de tudo isso. Então, muito obrigada, agregou bastante, acredito que o nosso ouvinte também, espero que esteja gostando, tenha gostado, a gente fez tudo com muito carinho, e muito obrigada pela atenção, muito obrigada por aceitar nosso convite. Agradeço mais uma vez pelo convite, estou à disposição e se quiserem conversar sobre cerveja, eventualmente num bar, acho que é mais adequado, mais gostoso. Vamos esperar um pouquinho, quem sabe daqui a alguns meses, espero, né? Porque hoje o mundo está de ponta cabeça, né? Mas quem sabe. Breve. É isso aí. Gente, muito obrigada por ter escutado até aqui, espero que tenha gostado e até a próxima semana. Abraço, tchau.